Esse já é o último bloco do Antenados na Geral. Jesus está passando rápido, Antenados. Tem pouco preconceito na igreja, não tem muito. O tempo passa rápido mesmo. A gente está falando um pouco sobre posturas externas, modo de se vestir, tatuagem, o modo de se apresentar. E tem isso. Isso é interessante, foi bem colocado. Eu falei dentro da igreja, mas na verdade, às vezes, fora da igreja tem até mais. Se eu não me engano, numa seleção militar, se o cara vê que você tem tatuagem, meu irmão, pode ser o melhor cara do mundo. Ele já corta dali, obrigado. Então, existe um padrão empresarial e externo social que já existe um certo, as pessoas entendem como um preconceito isso. Vou deixar cada um pensar do seu modo. E na igreja tem ainda um quê, às vezes até espiritual nisso. Pô, o cara é tatuado, será que ele é crente mesmo? Será que não é demônio, né? Existe algum tipo de ligação assim? E é algo que a gente está falando, a gente prestou socialmente isso, a gente não tem como sair desse mundo também, somos seres sociais. Deixa eu levantar um outro parecer agora, esse é o último bloco, tem tanta coisa para a gente tocar aqui. Tem dois aqui que eu acho interessante. Aqui é um interessante falando, André, eu já sofri bullying, olha que interessante isso, bullying na igreja, por não ser atingido pelo poder do Espírito Santo. Sou de uma igreja pentecostal, mas nunca fui de entrar no reteté, de pular, de rodar e tudo mais. E as pessoas que faziam e tinham essa experiência me julgavam, falavam que eu era mundano, que eu era frio e que eu não era espiritual. Isso agora eu vou falar, eu sou da Blé, isso acontece. Demais. Às vezes até modismo. Tu vê um cara, tá rodando daqui, o outro, o pessoal cai, não sei o quê. O cara que às vezes não teve aquele tipo de comportamento, ou Deus não tratou ele daquela maneira, do mistério, né? A gente conhece, do mistério, o cara é visto como cair, aquele é mole, não falou em línguas, aquele não rodopiou, não entrou no reteté. É um bullying espiritual. Isso acontece na igreja, isso é perigosíssimo, não é? Chamar o rapaz falando que ele não tem vida com Deus, e o fato é que não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem, né? É Deus, W. Tozer disse isso. Vamos parar de ser ignorante. O homem busca, André, tomate na feira, é uma manga debaixo do pé da mangueira, né? Agora, Deus é que nos acha, Ele é que nos enche. Nós vamos orar para ter relacionamento, mas o Senhor é que nos acha. Então fica aí os pentecostalismos exagerados, né? Que para mim que só tem roda, poder, quando tem pandeiro, corinho de fogo, e na hora que a palavra desce, a gente não vê um glória, a gente não vê a manifestação de uma língua. Então aquilo é movimento, aonde Satanás tem cegado muitos púlpitos, irmãos. E eu tenho dito à minha esposa, muito convite tem chegado a mim para pregar em outras igrejas. Não vou, porque eu vou lá pregar Cristo pelado na cruz. Eles não querem ouvir o Cristo que Deus sangrou por nós. Culto racionais, precisamos ter culto racionais. E quem diz que para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar derrubando a cadeira? Perfeito. Pisando no pé das pessoas, dando soco nas pessoas. Eu gosto desse mistério, mas eu sou contra quem fala. Não, eu também gosto. O cara que é mundano, o cara que não tem esse igreja. Eu gosto desse reteté. Eu gosto. Eu rodopei até na cadeira, fico rodopiando aqui. Aí os caras estão lá, Rita lá para frente, Rita lá para trás, esse que lhe digo, e a vida toda errada, meu irmão. Pastor, eu fui pregar numa igreja aqui em Realengo, uma igreja grande, meu filho foi comigo. Tudo bem. Então, era aquele movimento de vira para lá, vira para cá e bate com o pé. E eu não gosto. Eu não gosto. E ficou todo mundo batendo com o pé. Vamos marchar para Jesus agora. Todo mundo marchando. O ministro de louvor estava lá. O senhor não marchou, não? Não. E eu estou lá em pé e o meu filho lá me olhando. De repente, o ministro de louvor deu uma olhada para mim e viu que eu não estava marchando. Nós temos que orar, que tem gente aqui com pé de chumbo. Aquilo foi indireta para mim, rapaz. Quer dizer, eu era obrigado a marchar, mas eu dei o troco a ele, como me deu a palavra para pregar. Você foi a forra, né, pastor? Infelizmente, eu tive que mostrar para ele que não é bem assim. Quer dizer, isso é uma maneira preconceituosa. Você tem que levar todo mundo a marchar. Está assistindo culto, vamos bater palma para... Eu concordo bater palma para Jesus. Só nessa hora que eu bato palma mesmo. Faço o que puder. Agora, para cantar hinos, não gosto. Aí tem pastores que ficam olhando o ministro de louvor. Tem gente que não está batendo palma porque... Quer dizer, uma maneira preconceituosa de agir, pastor, gente. Isso, infelizmente, é agir. E mata pessoas que vão na igreja e não voltam mais. E os grupos de louvor hoje é show. Eles não têm sal para levar ninguém à adoração. É verdade, é show. Não tem. Eu proibi meu ministério lá. Disse, olha, para esse negócio de adoração aqui, tem que orar antes. Tem que buscar Deus, tem que ter. Os caras querem subir no púlpito, quer estar igual a Daniela Mercury aí, meu irmão, para lá, para cá, e quer poder, e quer unção, quer cura. É show. Domingo aí a gente sai mais triste aí de que qualquer situação. A gente sai frustrado porque a pomba não vem. O Espírito é Deus de santidade.
Ele não está aí brincando. Quem quiser está arrumando suas igrejas para ter seu dinheiro, mas Deus, o Espírito Santo não é cético, ele é Senhor. Ele sabe quem está ali o adorando por espírito e por verdade. Eu aprendi uma coisa com o pastor: dinheiro não traz unção, mas a unção traz dinheiro. Traz. Aprendi com o pastor. Bispo, você já viu? Sem situações assim existe bullying espiritual, como esse rapaz disse, que sofreu dentro de uma igreja por Deus agir dele de um modo. É que a gente tem muito aquilo, Deus tem que agir na igreja do mesmo modo, mas Deus faz. Eu vou aqui, se quiser. E eu já vi pessoas, eu dou piada mesmo, não pode, isso aqui, mas nunca, um não fica julgando, ele é mais espiritual, ele é menos espiritual, porque ele fez ou não fez. Isso é muito complicado, né? Quando a gente julga, aí é forte julgar a espiritualidade dos outros. É verdade, é porque quando uma pessoa conhece a Deus e tem aquele primeiro amor aquele encontro com Deus, normalmente a gente vê uns choques elétricos. É o quê? Primeiro amor, E por isso que eu sempre, quando eu falo dentro da igreja, já foi falado aqui, o responsável é o pastor. A orientação tem que vir do altar. Essas distinções de que quando um está mais fervoroso naquele momento, é maior do que o outro, porque nós vivemos momentos na nossa etapa de vida, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está para baixo, ela não vai chegar na igreja igual a uma pessoa que está mais equilibrada. Existem momentos de vida que um está desempregado e não tem como a pessoa... Existem momentos que a pessoa na segunda-feira ela tem que pagar a vida dela e ela não tem. Às vezes ela está quieta e vai alguém mandar ela sorrir, bater palma, e ela não vai bater. E vai chegar vai falar uma graça com você, se anima, meu irmão. Só que ele não quer se animar, ele está ali para ouvir a palavra, ele está querendo discernir o que Deus tem naquele momento. Então, é o pastor, são os líderes que orientam esses... Tem gente que nunca vai aprender, vai ficar novato a vida toda, vai andar como criança espiritual e vai, muitas vezes, atrapalhar a saúde da igreja, porque vai chegar vai querer falar uma coisa para outro que está vivendo um momento de tristeza, um momento mais de quietude, como o pastor falou, ele está lá quieto, ele não quer bater palma. E ele está adorando do mesmo jeito. E ele não vai querer. E ele não vai querer. E se chegar alguém falar alguma coisa contrária com ele, ele vai se chatear. Mas ele é um pastor. Imagina uma ovelha. A gente tem 2 minutos ou 1 minuto para terminar o programa. Passou voando, eu não consegui nem debater. A gente tocou sobre vários pontos. E eu falei pouco hoje também. Mas uma coisa que foi interessante que o bispo começou a falar e nós tratamos aqui durante o debate. Existe distinção, existe preconceito dentro da igreja? Vai existir porque as pessoas são sociais e elas trazem muitas coisas de fora e implementam dentro da igreja. Dentro da igreja também se criam, nós temos uma comunidade, temos nossos procedimentos próprios, dentro dela vai existir em si, mas é muito interessante. Quem é que controla isso, a intensidade, que corta, às vezes, quando vê que isso está atrapalhando o culto e tudo? E acho que o bispo começou, e não sei se isso também é ideia dos pastores, é o pastor, é o líder da igreja. Falou, André, do altar, se eu estou vendo que depois do culto está tendo acepção financeira, racial, ou vamos lá, vamos para dentro da igreja, se está tendo alguma coisa espiritual, se um fala que o crente outro não é, se jeito de se vestir ou não, quem trata disso é o pastor, ele consegue consertar isso de público? Eu entendo que seja o pastor, agora ele tem que ter visão espiritual para observar bem essas coisas. Tem que estar no sal. Exatamente, e na unção. Outra maneira, né? No sal, tem que estar no sal. Tem que ter equilíbrio e tudo. André, isso está no sal. No é sal, isso que é sal. Exatamente. No equilíbrio, ele vai na visão de Deus, observar essas coisas, tentar corrigir para ficar na medida de Deus, não na medida do homem. A medida do homem é sempre os extremos e traz problema na igreja. É preciso isso. Em resumo. O conserto, então, vem do público, vem da liderança. Seja durante um culto, numa palavra mais de doutrina, ou seja, às vezes até em gabinete. O pastor chama, vem aqui, deixa. Eu vi um movimento e vocês estão no centro desse movimento. Se trata assim, esse tipo de preconceito? Tem que ser tratado e com amor, com doçura, porque Deus é Deus, é um pai cristão doce, e nos educa para ser doce. Agora, tem que haver ali o tratamento, né? Tem que botar ali cada um no seu devido lugar. Por exemplo, ontem, ceia na igreja, para fechar. Havia uma graça no louvor. É meia hora de louvor. Então, já que é meia hora, toca mais 2 hinos aí. Porque havia uma graça. Você olhava, o povo estava adorando, o povo chorando. Então, o pastor ele também tem que sentir isso. Sintonia. Ele tem que ter esse discernimento que tem hora que mesmo ele sendo pastor, André, muitas vezes ele sobe no púlpito e estraga o culto, porque ele não está numa graça. Ele não está ali cheio da plenitude do Espírito. E tem pastor que ele não é humilde, assim, a mensagem não está comigo. Prega, diácono. Eita Deus.
E tem assim, que ele pregou a vaidade do outro, ainda tem que encher linguiça para trazer um complemento. Exatamente. Não era para ele falar nada. Isso aí. Isso aí. E é uma coisa que eu acho que já debati também, que é muito interessante do pastor, essa questão da sensibilidade mesmo do púlpito e tudo, e eu vejo que cada vez mais pastores têm buscado isso. É porque a igreja, enfim, eu acho que em qualquer estrutura de igreja também hoje, o pastor ele não é só o líder espiritual, ele é o administrador de tudo. Certa vez eu conversando com meu pai, e eu nunca esqueço disso que ele me falou há uns 2 ou 3 anos atrás, que ele falou assim, meu Deus, eu acho que eu estou pecando, vou orar para Deus me perdoar, eu tenho pecado. Por quê? Ele falou, porque eu estou gastando tanto tempo administrando a igreja, que quando chega domingo eu não consigo nem estudar a Bíblia para entregar uma palavra para o outro. E Deus me chamou para entregar a palavra, não para administrar dia a dia de igreja, porque às vezes as estruturas crescem muito, e os pastores se afogam tanto na administração, que esquecem do alimento. Do espiritual. E ele fez uma decisão de vida. Cortou. Que eu tenho que estar pronto para entrar no culto, eu tenho que sentir o que o Espírito Santo quer falar comigo através das pessoas, porque a gente chega com tanta preocupação na mente, tem que pagar a conta, não sei o que amanhã, isso está fazendo essa compra, que chega, e ele chega no meio do louvor, nem sabe como é que está, e vem aqui, e aí a igreja está quebrantada, e ele vem e quebra o clima. Com as coisas do dono da obra e nos relacionando pouco com o Senhor da obra. Se lidar mais com o Senhor da obra e, em segundo lugar, com as coisas do dono da obra. A gente inverte os papéis. Eu já sofri isso com a repreensão do Senhor quanto a isso. Me ouvi tanto na obra de Deus, orando pouco. Lendo a Bíblia, eu não descuido, se preparando pouco mas me preparando pouco e eu corro para lá, faço, prego para lá. Mas e a comunhão com Deus? E meu relacionamento com Deus? Isso estava no prejuízo enorme. O Senhor me despertou e me corrigiu feiamente quanto a isso. Não devo nem falar. Não, mas é verdade. Mas, bispo, isso é interessante. A gente agora sim está com 3 minutos, né? Tínhamos dado, ainda bem que a gente ganhou um pouquinho de tempo. O pastor, então, é bom ele ter essa sensibilidade para sentir isso que o nosso debate hoje centra. André, você está vendo, e às vezes acontece isso, vocês até falaram, André, quando acaba o culto e eu olho, ou eu sinto, é perceptível para mim quais são os tipos de barreiras que a gente tem que quebrar na igreja em termos de preconceito. Se é preconceito com o irmão que sentou ali, que às vezes, eu lembro de situações de chegar e entrar gente bêbada na igreja, fedida, ou então mendigo, e o cara senta e fica um clarão do lado do cara. Porque o cara está fedido, ou o cara está com cheiro, ou está bêbado, tal. Quando a gente tem um pecado aparente, as pessoas julgam muito a gente, né? Porque o pecado delas é diferente do nosso. Porque o delas eu consigo ver, mas o meu ninguém consegue ver e ninguém me julga. A gente tem que quebrar isso também muito na igreja. Acho que o pastor tem que ter essa percepção, né? Do clima, de que tipo de coisa está afetando o dia a dia da igreja. É verdade, principalmente porque existem pecados aparentes que todo mundo, qualquer um aqui vê quando entra uma prostituta e está se libertando, um alcoólatra está se libertando, mas e que dentro do ambiente da igreja, e que isso é duro. Qualquer um, toda a igreja consegue chegar e exortar, todo mundo abraça, fala, mas ninguém não. É difícil o pastor ter autoridade ou ter sensibilidade ou ter peito para chegar no púlpito, pregar sobre isso e exortar quando um grande empresário não consegue tratar da família e não vem no culto e fala para ele, olha, eu não vim hoje por conta do meu trabalho, mas está aqui meu dízimo, está aqui o meu salário, o senhor ora por mim aqui? Muitas vezes a pessoa vai lá orar por ele lá no gabinete, não exorta, ou lá no trabalho, e não exorta falando, olha, você tem que ter tempo para Deus. Você tem que estar na igreja. Ninguém, nunca, e poucas vezes vai ver uma exortação como é dado para um alcoólatra, para uma prostituta. Por quê? Tudo é pecado. Ele não está dando tempo para a família. Ele não está dando tempo para o Deus dele. Ele muitas vezes larga a igreja. E essa dosagem... o preconceito já começa de cima. Os verdadeiros pastores vão sempre exortar. De cima. E está terminando o programa agora de uma vez por todas, senão vão embora. Isso aqui tem muito o que falar. Pastores, obrigado pelo papo de hoje. Foi muito gostoso. Acho que a gente debateu, a gente abordou muitas coisas que estão um pouco caladas, encobertas dentro da igreja, que existe. Pastor, até denunciou no início. André, existe sim esse preconceito, existe isso e isso. São coisas que o pastor e liderança e até os membros dentro de si têm que estar perceptíveis e olhando para a gente poder quebrar, porque acho que é um local que a gente não pode ter diferença e diferenciar o outro e julgar o outro pelo pecado dele que é diferente do meu, porque todos nós somos pecadores e a gente gosta de apontar o dedo para o outro. Vamos para o rápido bloco? Não, a gente já está acabando o programa, está subindo o crédito. Obrigado, pastores, pela presença de vocês, pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.